A partir desse momento, nós podemos trabalhar com outra propriedade. Nós vimos Justify Content, agora Align Items, como nós vimos na aula anterior. E também a outra propriedade, se nós adicionarmos aqui Align, nós podemos ver que aparece Align Content. Agora, a partir desse momento, nós podemos trabalhar com esta propriedade. E como nós vimos, somente para resumir um pouquinho o que nós vimos na aula anterior, nós vimos que quando nós aplicamos o Row, aqui no Flex Direction, nós podemos ver, deixa eu apagar esse reverse aqui. Então, a partir deste momento, quando nós trabalhamos com o Justify Content, ele será aplicado aí na horizontal. Então, vamos ver aqui um exemplo. Vamos colocar Space Between, somente para exemplo. Então, podemos ver que ficou um espaçamento entre eles. Aqui não vai perceber muito, porque tem bastante itens aqui na tela. Então, vou inspecionar mesmo. Então, podemos ver que ficou um espaçamento entre eles. Então, vamos colocar um Space Around. Então, a partir desse momento, ele ficou com espaçamento ao redor dos nossos itens. E aqui, o Align Items, ele será aplicado simplesmente na vertical. Vamos tentar aqui colocar o Center. Então, a partir desse momento, todos os nossos itens, ele foi centralizado. Eu só vou tirar, assim, essas propriedades para você visualizar. Então, podemos ver que ficou centralizado todos os nossos itens. Agora, o que nós podemos fazer? Trabalhar com o Justify Content. Podemos ver se eu não quero nenhum espaçamento entre eles, mas mesmo assim ficou um espaçamento na vertical. E se eu não quero esse espaçamento na vertical? Então, agora nós temos que usar o Align Content. E a partir deste momento, agora nós vamos usar esta propriedade. Então, aqui simplesmente eu vou colocar Align Content e eu vou colocar que eu quero que ele fique tudo juntinho. Então, Flex Start. Então, podemos ver que os nossos elementos, ele ficou juntinho um do outro, porque eu defini que na parte vertical, como nós definimos aqui, Row, ele vai trabalhar na horizontal, mas só que na vertical, se nós aplicarmos Align Items Center, ele vai aplicar em todos eles de uma única só vez. Mas a partir desse momento, quando nós aplicamos o Flex Wrap, agora nós usamos o Align Content. Então, isso aqui quase não vai fazer diferença aqui no nosso código. Então, o que nós vamos fazer neste momento? Se eu quero centralizar todos os nossos itens, simplesmente colocamos Center. Então, agora ele vai centralizar todos os nossos itens, mas ele vai continuar junto. Então, o que nós podemos fazer também? Vamos colocar Flex End. Então, todos os nossos itens, ele será alinhado aqui na vertical. E se nós aplicarmos Justify Content Center, então todos os nossos elementos ficará centralizado, tá ok? Então, vamos ver agora na teoria como funciona isso. Então, como nós vimos aqui sobre o Align Content, temos aqui todos os nossos conteúdos, assim como os aplicamos aqui no navegador. Ele vai ficar desta forma, com o Flex Wrap. Ele vai ter um distanciamento entre os nossos elementos, com a quebra de linha. Por exemplo, ele chegou aqui no quarto elemento, então no quinto ele não conseguiu adicionar na mesma linha, então ele pulou para a próxima e ele aplicou esse espaçamento. Então nós colocamos Flex Start a partir desse momento em Align Content, então ele vai ficar na posição de cima. E se nós aplicarmos Align Content Center, então ele vai para o centro da tela. E se nós aplicarmos Align Content Flex End, então ele vai centralizar, vai colocar na parte de baixo do nosso navegador. E agora o que nós podemos fazer também é aplicar outros novos valores, Space Around, por exemplo. Então, a partir desse momento, ele vai colocar um espaçamento na parte de cima, na parte de baixo de cada item, como nós podemos ver aqui na nossa ilustração. Algo importante, Align Content, ele só é aplicado quando há Flex Wrap, ou seja, quando há quebra de linha. Quando nós definimos ali que a quantidade de itens que vai ter na horizontal, e por mais que adicionamos um valor fixo nesses elementos filho, por exemplo, de 100 pixels, e ele continua adicionando os itens, mas só que ele diminuiu o seu tamanho. Quando nós colocamos Flex Wrap, ele vai atingir o limite de 100 pixels, então ele vai fazer uma quebra de linha para a parte de baixo. Então agora, a partir deste momento, nós conseguimos trabalhar com Align Contents, então assim podemos aplicar os valores para o Align Content, que ele será aplicado aí nesse espaçamento dessa quebra de linha, tanto na horizontal quanto também na vertical. E nós não podemos confundir o Align Content com a mesma coisa de Align Items e Justify Content, somente quando há quebra de linha.